pra gente, pra gente começar com boas vibrações aí nosso corpo. Tá, eu não tô te ouvindo, Naira. O seu microfone é o do computador, né? É que tá mutado. Então, peraí. Só resolver aqui o som. Você tem que habilitar aí, Naira, o seu microfone. O Breno eu tô ouvindo tranquilo. Prontinho? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Ainda não tô te ouvindo, Naira. Não consigo te ouvir também. De repente, o seu som sumiu. Eu tava ouvindo ela perfeitamente. Não tem uma caixa branca embaixo, não, que tá escrito... Peraí só um minutinho. Daqui eu consigo deixar mudo, mas eu não consigo liberar. Ela tá pelo computador? Vocês estão escutando a Naira aí? Ela está pelo computador. Naira, fala aí um pouquinho, só para eu ver se eu estou te escutando de novo. Ainda não estou te ouvindo, nem no Instagram, nem no programa aqui. É o símbolo do microfone, tá? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora foi. Mas e pelo Instagram? Não, no Instagram você saiu. Mas tudo bem, o pessoal vai vir para o YouTube. Eles vão ficar olhando para minha cara aqui, feia. Continua daqui. Fica assim que deu certo. Por aqui. Certinho. Pode ficar tranquilo. Pode tocar? Pode tocar. Então tá bom. Eu vou tocar uma música aqui que eu acho que todo mundo conhece. É das antigas. Ok, pessoal do Instagram, na área tá cantando lá no link do YouTube aí. Vocês vão ter que ir para lá para escutá-la. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, babe. Stand by me. If the sky that we look upon should tremble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, baby. Stand by me. Aê! Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer muito a vocês dois por participarem aqui.
né, pensando nesse projeto relâmpago e louco que a gente criou no grupo lá de WhatsApp. É muito interessante poder, né, sempre lidar com outras áreas, e a gente está fazendo um caminho muito bacana. A repercussão clínica tem sido muito legal, das pessoas atingidas até então, né, desde da performance física, em shows que a gente podia semana passada, fazendo um caminho muito, quanto às questões também trazidas, né, inicialmente sobre as questões emocionais e comportamentais, da primeira live, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque muita gente já foi impactada por isso, diretamente, né? Então, mães com filhas, né, naquelas questões todas que a gente discutiu na primeira live, e hoje a gente tem, né, um percurso aí, né? Quando a gente falou de shows na semana passada, nós terminamos ali um pouquinho com a Vicky falando de alimentos, né, de alimentos para voz e tudo mais, e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre voz aqui hoje. Então, eu não sei qual, eu acho que, Naira, você pode, talvez, tem um som seu que está atrapalhando bastante aí. Isso. Não sei qual. Talvez do Instagram. Você pode ficar só... Eu saí do Instagram, saí. Tudo bem. Eu não sei se é o do Breno. Quer que muda aqui o meu microfone? Você pode ficar só com o que que eu estou ouvindo bem agora, e talvez o do computador, para não dar retorno. E aí a gente não se atrapalha, porque senão eu falo, o retorno vai em cima da voz de vocês depois. Mas é isso. É uma honra, mais uma vez, ter vocês aqui. Vocês são dois jovens talentosos. Eu tive a honra de conhecer, e eu acho que vocês têm muito a contribuir. Nós temos aqui hoje, de uma forma muito especial, primeiro que a gente faz com 3, né, pessoas aqui, e são duas visões, né, também diferentes, embora jovens, né? A Naira já é uma cantora profissional, o Breno está começando agora, acho que vai ter muita pergunta aqui para fazer também, né? E eu gostaria de pedir que vocês começassem se apresentando, né? Aí, Maria Naira, falando um pouquinho do seu trabalho, dessa história louca sua aí como cantora, atriz agora, a gente está acompanhando aí, vendo o que está acontecendo, e o Breno também, das expectativas dele, do que ele já faz, do que ele gosta, né, da paixão pela música. É que você se apresente para o pessoal, e a gente vai batendo um papo aqui sobre as dificuldades com a voz, a alimentação, a gente vai conversando aqui no aborto. Tá. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Naira, cantora, compositora, mãe, um pouquinho atrevida, atriz, talvez. Mas eu conheci o Will, né, fazendo um curso de teatro lá em janeiro, parece que nem foi esse ano, de tanta coisa maluca que já aconteceu, né, durante esse ano. Pois é. Que já faz um século. E a gente teve uma amizade muito grande, né? Foi uma turma bem legal de trabalhar. E a minha história, ela não é tão longa, né? Na verdade, eu sou formada em ciências contábeis, trabalhava com auditoria interna, auditava várias empresas, aí viajei o Brasil inteiro auditando um monte de empresa. E aí, até que, só que sempre gostei de cantar, desde da minha infância. Me apresentava em lugares, cantava em casamento, aniversário de 15 anos, mas nada, eu sempre falava, não, é meu hobby só. Até que eu engravidei, tive meu filho, e na hora de voltar a trabalhar, eu falei assim, quer saber? Não vou voltar, não. Tomou coragem. Tomei coragem e falei, vou aproveitar e vou tentar seguir o meu sonho, né? Que eu sempre foi meu plano A, que eu deixei de lado, que é a parte da carreira musical. E aí, a partir disso, eu comecei, fechei um contrato com uma gravadora, fiz um projeto lá de 3 músicas autorais, lancei, e agora eu estou com um projeto novo, totalmente independente, vou lançar, inclusive tem uma música que eu vou lançar agora, na primeira semana de setembro, dia 11 de setembro, eu estou na fase de fazer o pré-save,
da música, para as pessoas gravarem a música nas suas plataformas digitais de música que elas mais gostam, para dia 11, assim que lançar, vocês já conseguirem escutar. E quem quiser também, só ir lá no meu Instagram, ver o link, tá tudo lá, tudo explicadinho de como você faz o pré-save da música. E tô nessa fase de descobrir, né, de lançamentos, de me lançar mesmo como uma cantora profissional. E aí, nesses intervalos, eu invento de fazer umas coisinhas de teatro. Estou participando de uma musical da Ópera do Malandro, com o Dan Rossetto, que é um grande diretor e foi professor nosso no curso de teatro. E a gente está na fase... Bem, né, E a gente está na fase de descobrir os personagens, pegar a personagem. E está sendo muito gostoso, porque eu estou descobrindo também um outro lado meu aí como atriz, né? Mas a minha história é basicamente essa, curtinha. Curtinha. Resumi minha vida toda, tipo, em 2 minutos. É isso aí. Fala aí, Breno, se apresenta pro pessoal aí. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, Will, da gente estar fazendo esse bate-papo aí legal. A Naira também está mostrando o conhecimento dela para a gente, simpatia e tal. Então, meu nome é Breno. Atualmente eu sou estudante de publicidade, né? Entrei agora no curso, mas essa paixão pela arte, assim, sempre foi algo presente na minha vida, né? Tive uma influência muito grande da minha avó. Minha avó sempre influenciou a gente a pintar, sempre a desenhar, fazer coisa, tipo, moldura, essas coisas assim, e também na música, né? Ela colocou a gente, eu e meus primos, numa aula de teclado e tal, e eu fui tomando gosto pela música, assim. Fazia aula na escola também, né? Aula de flauta, depois eu fiz de cavaquinho fora da escola, também fiz de teclado um pouco depois, aí eu acabei apaixonando pelo violão, né? Foi o que eu mais gostei, assim, mas também não sou um expert ainda, não sei quase nada, se for pensar, mas quando tem paixão, né? Eu estou em construção. O meu coração tá ali, sabe? O que me faz sentir vivo. Então, eu gosto muito e essa coisa do canto acabou surgindo meio que de repente, sabe? Eu ficava só tocando. Só que aí foi certa hora assim, alguém falou: "Não, por que você não canta também? Solta a voz, não sei o quê". E fui de Deus. Aí fui tentando do nada, né? Mas eu achava que era assim fácil, né? Não, é só abrir a boca, fazer barulho e vai. Mas se fosse assim, tava lindo, né? Mas eu preciso muito aprimorar e eu tenho muito essa vontade, sabe? De crescer os meus estudos, né, nesse quesito. E estamos aí nessa vida, né, tentando expandir mais na arte e também garantir, às vezes, ali um salário, né, num curso de diploma. Claro. Todo mundo tem que correr atrás de um jeito ou de outro. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui, porque quando, né, assim, na área da saúde, a gente gosta sempre de entender expectativas, né? De entender o que as pessoas precisam com o nosso instrumento, com aquilo que a gente tem para oferecer, dentro, né, das necessidades específicas, né, de cada pessoa que a gente atende, conversa e tudo mais. Então, é muito importante, né, falar de uma coisa que a gente faz todos os dias, que é comer, né, e como que isso pode auxiliar, né, e como que a gente usa isso no dia a dia para beneficiar o instrumento, né. Então, o instrumento pelo qual vocês vão passar o sentimento, a arte, a verdade de vocês, né. No caso aqui hoje a gente vai falar sobre canto, então a gente vai falar muito sobre voz, né. Não é não tem uma prerrogativa fonoaudiológica, mas a gente vai esbarrar muito na fonoaudiologia ao se falar de alguns alimentos, substâncias que podem prejudicar de alguma forma esse instrumento, né? Então, uma das coisas que a gente vai começar a falar aqui é sobre rotina, né, alimentar. Então, eu tenho a rotina desses dois aqui,
E aí a gente vai comentar, né, um pouco sobre, conversar com todos aqui, né, sobre o que eles fazem no dia a dia, como que são as percepções, né, que eles têm da voz em relação a comer bem, comer mais, menos, muito. Todo mundo fala muito da hidratação para a voz é o suprassumo, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais o porquê disso. Então, eu queria começar com as observações de vocês, né. Estou pedindo aqui para mandar um abraço para o irmão Fernando, irmão do Rodrigo Papel, que ele tá assistindo a gente, seja lá, sei lá de onde. Mas, enfim, tá aí um abraço para quem estiver assistindo, né? Tá bom? Vamos democratizar isso aí. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Como é que vocês lidam, principalmente quando vão cantar, mesmo que seja só para a família aqui, ou eu vou fazer um show, como é que foi o preparo, e como é que é a alimentação no dia a dia, a percepção de vocês na voz, né? O que vocês notam, o que vocês não notam, de facilidade ou dificuldade com alguns alimentos. No meu caso, eu já disse que a minha alimentação ela não é das melhores, assim, eu digo que eu acho que eu tenho paladar infantil até hoje. Mas quando eu vou fazer gravação em estúdio, ou tem um show, né, no dia para fazer, eu costumo não comer chocolate. Tem gente que fala que eu como chocolate, dá um negocinho na garganta e minha voz tá melhor, tal. Eu não arrisco, porque fica meio que gorduroso ali e atrapalha. E se você perguntar à minha professora de canto, ela bovina, ela fala, olha, pelo amor de Deus, não vai comer chocolate. E aí tento intensificar um pouquinho a água, porque isso é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante, porque eu não sou uma pessoa que toma muito água. Por incrível que pareça, eu sei que preciso hidratar mais o meu instrumento. Sim. O certo era tomar 2 litros por dia. Se eu tomo 1, é muito. Mas nos dias de gravações eu sempre tenho essa necessidade também. Não sei se é porque eu fico nervosa também, então a boca vai ficando mais seca e aí você sente a necessidade de ingerir mais água, né? Sim. Mas de alimento. De alimento mesmo, eu costumo comer normal. Assim, é que eu não como muito, né? Eu não sou uma pessoa de comer muito, em grandes quantidades, né? E quando eu tô ansiosa, meio nervosa, né? Aí eu acabo não dá fome. No meu caso, não dá fome. E aí Olha eu como bem pouco. Olha só quanta coisa interessante dá para falar desse seu depoimento aí, né? Dizendo que da questão da água, do chocolate, do que é gorduroso ou não. Então, a gente tem várias coisas aí possíveis, né, da gente comentar a respeito disso, né? A questão da água, ela é fato, porque a gente, né, as nossas pregas vocais, elas são uma estrutura muscular, em primeiro lugar, né? Então, o alimento, ele vai influenciar na fisiologia do seu organismo como um todo. Então, as questões do chocolate, do açúcar, ele passa pelo primeiro ponto do instrumento, que é o bucal, que é a questão da saúde bucal, né? O excesso de chocolate, essas coisas normalmente não vêm em refeições principais. E são raras as pessoas que, quando consomem, imediatamente escovam os dentes ou fazem a higiene correta. E aí fica uma quantidade de glicose muito alta ali na boca, favorecendo ali uma grande quantidade de bactérias, formação de cáries. A gente teve uma live com um especialista em odontologia do esporte, ele comentando, né, sobre isso também, da importância do quanto que uma cárie altera a fisiologia das pessoas como um todo, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente precisa sempre priorizar. O alimento, ele vai te dar, né, não só a sua saúde vocal, mas a sua saúde como um todo. Na parte bucal, o que a gente tem de maior recorrência? Nesses hábitos, né, do chocolate, não só pela questão mecânica aqui, da gordura, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas o interessante é que
você pode ter uma susceptibilidade maior a ter mais bactérias e também mais infecções respiratórias por causa disso. E a respiração no canto já é um problema maior. Se você não estiver respirando adequadamente, se você não tiver com todos os movimentos e toda a postura adequada, e principalmente a quantidade de ar que você emite durante o canto, né, estou lembrando aquelas aulas nossas lá de canto, né, do controle da respiração. Né? Então, se você está com uma infecção pulmonar, sua respiração já, né, qualquer processo ali já é muito ruim nessa direção. Vou falar isso mais um pouquinho. E a questão do chocolate, de alguns alimentos, é que eles podem deixar muito mais, vamos dizer assim, concentrado a solução. Então, vamos dizer assim, quando eu ponho bebidas muito doces, refrigerantes, a tendência do meu organismo, aonde fica aquele resto ali do alimento que passa, é tentar limpar. Né? Então, a hidratação ela é de dentro para fora também, mas de fora para dentro você usa para limpar. Então, o Rodrigo está pedindo mais abraços aqui, né, para os amigos dele, e falando aqui até de locais onde a higiene é péssima, que é uma situação bem complicada, socialmente falando, né, Rodrigo? Ele está falando de situações em locais onde as pessoas não têm acesso à higiene bucal, que é extremamente relevante também, né, que em algumas situações que as pessoas não têm, às vezes, o acesso. Então, a gente precisa entender que essa questão vocal, ela vai passar pelo que você faz de fora para dentro e o que você faz de dentro para fora. E quando você come, uma grande preocupação que a gente tem é ter toda a estrutura, principalmente de lubrificação, né, das mucosas. E a gente tem células ali produtoras e alguns alimentos que são bem chaves nisso. E você, Breno, como é que é? Você tem algum cuidado? O quê? Você chega a ter algum cuidado específico, assim, ou percebe a sua voz de forma diferente em relação ao que come, bebe? Então, essa coisa do chocolate, eu sinto, parece que fica mais seca, né, a garganta depois que você come o chocolate. Eu tenho essa percepção. De secar mesmo? Parece que você come, tipo, parece que você precisa tomar água depois, né? Porque dá uma perca na lubrificação. Uma das coisas que eu vivenciei muito, isso é da minha fisiologia. Enquanto eu tinha que falar muito. Então, muitas aulas seguidas, você vai ali falando. Você tem que regular volume, que é uma coisa que já dá uma certa dor, né? Então, se a pessoa está sentindo dor cantando, está sentindo dor ao dar uma aula, ao falar, ao usar a voz, ela precisa entender que tem alguma coisa errada ali. Então, ela precisa ver da onde que vem essa dor. Ela pode fazer alguma coisa externa, né, mas ela precisa saber se tem algum nutriente que está faltando. A lubrificação nossa, ela é feita por um grupo de células, né, principalmente na questão vocal, ela é feita por um grupo de células de glândulas, né, que vão produzir o muco, que é o que vai dar essa lubrificação, que a gente tenta suprir, né, com a maçã, que todo mundo fala que é astringente, com frutas cítricas. Tudo isso é muito legal e ajuda mesmo. Mas o alimento ele pode fazer mais. Né? Então, a gente sabe que nessas glândulas a gente tem uma concentração, elas têm um depósito de vitamina A, que ajuda na produção desse muco. Então, às vezes a pessoa está com deficiência de vitamina e ela não sabe por que ela não está mais cantando como antes, por exemplo. Nossa, pode ser muito meu caso. A gente vai chegar nesse seu caso aí, porque eu tô com... Até que no caso de vitamina A, acho que tem umas fontes ali, eu tenho que detalhar suas fontes alimentares, né? Então a gente tem muita vitamina A em tudo que é mais amarelo, né? Tudo que é mais amarelado são alimentos que podem ajudar, cítricos, de uma forma geral. Tudo que vai deixar mais... e tem um efeito externo também bem importante. Mas é sempre bom pensar também em pH, tudo isso influencia nessa mucosa, nessa proteção da prega vocal.
né? Então, quando a gente pensa em alimento, não é só o que ele vai fazer. Então, a maçã vai ajudar? Vai ajudar. Evitar alimentos gordurosos, porque aí você vai ter uma questão ali até de emissão de sons, né, e aumento de alguns pigarros durante o canto e tudo mais. E o pessoal fica... E não pode ser só no dia, né? Você não pode ter essa preocupação só no dia que você vai cantar, só no dia que você tem o show, só no dia que você tem uma gravação, porque também não adianta nada você comer bem só no dia da gravação, então você já tem um histórico aí ruim, né? Todo dia, né? Aqui no Face tem uma pergunta, né, falando de cólica, e tem um filho de 3 meses. Tem uma das coisas que prejudicam, que eu falei, com a qualidade do alimento, que é o pH dos alimentos. Então, a pessoa às vezes acha que se hidrata tomando uma série de sucos. Às vezes aquilo é muito ácido, aquilo está prejudicando a sua mucosa. Então, não é legal, é água mesmo, né? Então, ela está perguntando aqui, por que eu falei disso de acidez? É muito comum, Manuele Silva, né, que está perguntando aqui. Ela está falando de cólica e de dores, né? Dores, qualquer dor vai ser um problema. Mas me chama a atenção a questão de... A mulher, quando está grávida, principalmente quando está grávida, ela tem muito refluxo, que é um distúrbio gastrointestinal, às vezes comum, né, para muita gente, e isso pode atrapalhar no campo. Então, o que acontece? A pessoa tem muita azia, ela começa a tomar muito omeprazol, faz uso de uma série de outros medicamentos para combater. Quando não faz uso de medicamento, vai no bicarbonato de sódio mesmo, né, que é o que tem em casa, para combater, e você vai mexendo muito com o pH e acidez estomacal. Esse refluxo, ele pode constantemente agredir toda essa região, prejudicando a voz também do paciente, causando lesão e aumenta a incidência de câncer, né, no esôfago, de uma forma geral, ou na laringe. Né? Então, a gente usa muito como estratégia em pacientes que já fizeram, por exemplo, algum procedimento, para fortalecer não só a imunidade, mas também esse aporte de vitamina A, de vitamina D, que são importantes também nessas glândulas responsáveis pela mucosa da corda vocal. Então, não é a quantidade, às vezes, tem gente que não precisa tanto de água, vamos dizer assim, não vê tanta diferença quando toma. Por quê? A mucosa está ok. É de dentro para fora que está ok. Não que isso não vá ajudar, mas a melhora, ela é substancial. Quando a gente tem todas as reservas mantidas, né, então, é difícil você ter estudo com a voz em si, né, a voz e o alimento, mas você tem com a fisiologia que permite o bom funcionamento ali, né, das suas pregas vocais. Né, a gente falava assim, né, cordas vocais, hoje pregas vocais, o termo mais adequado. E exercitar, né? Como é que são exercícios? Bom, você chegou a fazer o teste que eu te falei hoje do estômago? De cantar. Cheguei. Mas é estranho você cantar depois de com a barriga cheia, né? Tipo, você fica mais pesado, até para você respirar, né? Colocar o apoio, você sente uma diferença, você sente mais... a palavra pesado mesmo. É o músculo, né? A gente até estava falando, né? Voltando um pouquinho na água, é uma coisa que eu percebo, por exemplo, se eu estou lá gravando, tô gravando voz, e aí eu começo a tomar muita água, também não é bom. Tipo, a água é boa para hidratar, mas no momento que você está ali gravando, se você bebe muita água também não é bom, porque você também fica pesado, a mesma coisa que você comer e ir lá cantar, né? Você fica bem estufadão, assim, né? Aquela coisa pesada. E aí, quando você vai respirar, você precisa de força no diafragma, né? E aí parece que você... que é meio esquisito. É muito estranho. Mas isso acontece pela questão de volume, né? Então, uma das coisas que a gente pode trabalhar com a alimentação, por exemplo, a pessoa que às vezes tem que fazer o show e tem que se alimentar. O que pode aumentar o volume? Às vezes o tipo de alimentação, porque aí, obviamente, o estômago, ele vai fazer uma pressão sobre o diafragma e você vai perceber o diafragma de forma diferente. E, às vezes, você pode ter, às vezes, sem saber, alguma intolerância que já promove também um inchaço, uma dor maior. E isso também, mecanicamente, vai alterar a sua voz.
Então, a gente pode trabalhar também nessa direção quando as pessoas têm esse tipo de dificuldade vocal, né, para trabalhar essas questões. Isso é bem interessante. Deixa eu só... A Manoele está perguntando aqui também de medicamentos e tudo mais. Olha, Manoele, remédio para dor é sempre muito delicado, né? A gente sempre fala, faça uma consulta médica primeiro para ver quais são as causas dessa dor, porque se você fica só resolvendo o problema da dor, você não resolve o que causa a dor. Então é sempre muito perigoso, né, a gente trabalhar nessa direção de falar de medicamentos para dor, para qualquer tipo de dor. Tem que ver direitinho qual que é o seu caso, né? E aí o médico prescrever corretamente aí para você, tá bom? Falando em água, eu falo 10 minutos, eu já estou ali tomando. Eu estava comentando outro dia que eu acho que eu desidrato quando eu não estou dando aula, porque eu bebo mais água e eu esqueço muito de tomar água. Isso é um erro, né? Mas é muito comum as pessoas esquecerem de tomar água. E a gente pode sempre aumentar alguns aportes, né? Dentro dessa fisiologia que a gente está falando aqui. Rafa, só respondendo aqui que algumas pessoas... tem que ir pelo YouTube, porque a gente está com 2 convidados hoje, e aí para vocês conseguirem ouvi-los, vocês têm que entrar por lá sim. O Instagram não faz com 2. Só respondendo o pessoal aqui que está entrando meio que agora. Mas o link está aí no comentário fixo, aí é só ir lá rapidinho, que os 2 estão aqui com a gente também. Então, nessa rotina, uma das coisas que a gente mais pensa, né, é que as pessoas estão sempre sujeitas, né, a dietas muito restritas, a hábitos, né, que são muito restritivos em termos de nutrientes. Você já fez alguma dieta, Naira, assim? Já chegou? Nunca preocupou com a dieta? Você já, Breno? Não, nunca fiz assim, não. A gente vê muitos jovens, né, hoje em dia, voltados por modismos, né? Então, principalmente na arte, que tem aquela questão toda que a gente já, né, discutiu sobre a imagem, como parecer ou não, ou então para ganhar massa muscular, se metendo em algumas roubadas, né? Então, essas dietas restritivas, elas também são muito prejudiciais, como também ficar, né, muito tempo sem comer, vai refletir na voz. Porque não podemos deixar de considerar a parte muscular, né, que vai fazer com que você tire suas reservas. Né? Então, isso vai te dar... É igual um atleta, né? Você precisa ter um treinamento igual um atleta. Porque senão você vai perdendo. Né? Então, o seu instrumento é seu corpo, né? Além da sua voz, você tem... Não é só a voz que interfere, é tudo. Da mesma forma, eu sou doido para fazer um estudo, é a minha alma de pesquisador, com relação a algumas diferenças gênicas e exercícios vocais. Porque a gente tem essa diferença, né, no esporte. Então, a gente tem um tipo de fibra predominante e a gente não sabe muito ainda sobre essa área, né, se ela vai impactar no tipo de exercício. Então, por exemplo, eu lembro que em aulas de canto tem pessoas que saem extremamente cansadas, voz cansada, e tem gente que já sai mais relaxada. Então, o tipo de exercício é sempre o mesmo para a turma inteira. Nós temos fibras musculares diferentes, geneticamente, nós temos programações musculares diferentes. A gente até falou um pouco disso sobre a dança. Isso, eu não sei qual impacto isso teria hoje, né, com relação ao desempenho vocal, aos exercícios, ao aquecimento, a melhorias e esses aspectos. Eu vou ver dos meus pacientes que fizerem exame, que forem cantores, fizerem exames genéticos, eu vou começar a fazer umas aferições mais específicas com o professor de canto deles, para ver se a gente acha alguma individualidade genética com relação a essa questão muscular, né, na voz. Só tirar aqui mais um. Okay.
Imagina. Como é que é o consumo de vegetais de vocês? Vamos falar agora, vou entrar nos pontos específicos. Eu acho que eu consumo até frequentemente, sabe? Eu criei muito esse hábito desde criança, assim. Eu gosto muito de comer salada, né? De comer um prato bem colorido, né? Como se diz. E eu acabei criando esse costume e tomei gosto, né? Quando você gosta, você faz naturalmente. Então, eu tenho esse costume. Criar hábito é o mais difícil, né? As pessoas. E largar o hábito também. Eu não sei o que é mais difícil. Largar o hábito ruim, esse que é o grande problema. A gente vive numa fase de muitos industrializados, tudo com muita adição de sal e açúcar. E sal e açúcar é soluto em água, né? Então vai prejudicar a mucosa, vai prejudicar a prega vocal, não tem jeito. Tudo que tem muito açúcar, tudo que tem muito sal, não tem jeito. Mas você falou de uma coisa interessante, colorida. Quais são as cores que tem no seu prato? Chegar nos nutrientes aí. Então, costumo mais comer um alface, acho que é alface americano, o tipo dele, sabe? Você está falando das cores, né, especificamente. Verde, vermelho, roxo, né? Laranja. O mais interessante, assim, né, as principais fontes, quando a gente fala, né, de vitamina A, dessas reservas, da importância da vitamina A, né, nessa questão de produção, às vezes, de mucosa, ela está nos vegetais que são mais amarelos e laranja. Agora, só consumir isso vai melhorar, né, as suas questões fisiológicas relacionadas à voz? Não necessariamente. Né? Então, a gente ainda tem pessoas que têm alteração do metabolismo e precisam ser suplementadas com retinol. Tem pessoas que não têm deficiência na transformação da matéria-prima, vamos dizer assim, que entra com o alimento, que é transformada no princípio ativo que, de fato, tem a função fisiológica na produção. Então, é muito para cada um. Então, tem gente que sempre vai ter problemas com a garganta mais seca, a voz mais viscosa. Né? Então, essa percepção da saliva também ajuda muito. De você ver quando que a sua boca está mais seca, quando que a saliva está mais viscosa, quando que ela não está. Então, chás ajudam muito nisso. Né? Chás mais refrescantes, chás com bastante limão, às vezes ajudam também nessa questão da hidratação e dessa percepção, mas para estimular também essa produção. E quanto tempo a gente tem, vamos dizer assim, de alimentação? Quanto tempo vocês dedicam ao ato de alimentar? Que isso é extremamente relevante para a voz, eu vou comentar também. Eu acho que em 20 minutos vai almoço e janta, assim, no máximo em 20 minutos. Quando você tem criança, então, você come ali, ó. Com o braço na criança. Mãe, vem cá, aí você já tá engolindo ali e já corre. Mas você não toma café da manhã, não? Eu tomo. Você não toma? Tá. É porque você falou almoço e janta, eu achei que... Mas também não demora muito, deve demorar É um dos mais rápidos, né? Então, Mas, no máximo, sei lá, meia hora, por aí. Vocês dão atenção à mastigação na hora de comer? A Naira tá aqui, não. E é muito comum, né? Assim, olha, eu acho que eu sou um exemplo de tudo que não se deve fazer. Eu falo muito da mastigação e ela é extremamente importante para a saúde vocal, para evitar que se arranhe muito, né, ou que se cause algum ferimento. Toda vez que você tiver qualquer ferimento, alguma mucosa, você vai ter um processo imunológico, de uma inflamação, alguma coisa desse tipo, que pode levar, né, a uma, como é que eu vou dizer assim,
a um comprometimento do seu produto final, né, que é você cantando ali. Tu sabe, tem alguns recursos que você usa para, né, conseguir cantar mesmo estando, né, gripado, com dor de garganta, mas a gente sabe que a infecção vai, de alguma forma, prejudicar também a respiração e todo esse processo. E aí, dentro dessa perspectiva, uma dessas incidências é a mastigação. Se você engole alimentos um pouco mais inteiros, você vai lesionando cada vez mais. Você vai tornando toda essa região da garganta mais irritada, susceptível à infecção, susceptível a alterações na sua respiração, com consequência no seu canto. E, né, não menos importante, mas dos alimentos que eu, né, mais indico sempre, são alimentos que vão ajudar também nas questões imunológicas, para evitar que você adoeça a sua voz. E mastigar, não é o seu caso, né, que você não tem problemas com o controle de peso, mas a maioria das pessoas que me procuram, né, nutricionistas, são as questões de como perder peso. E uma das técnicas mais simples, que eu falo assim, mastigue mais. Mastigar, né, ajuda no processo, porque você vai começar a melhorar a digestão, a gente demora para ficar saciado. Então, né, a gente tem tempo para o nutriente cair na corrente sanguínea, dar um sinal fisiológico, e aí o seu organismo fala, não tenho mais fome, está tudo ok, está tudo certo. Então, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar nesse processo, mas a mastigação ela é fundamental. Então, para que você tenha sempre o alimento mais, da forma mais suave possível, para não ferir a tua garganta, de forma que você também proteja ela mecanicamente na hora de comer, além disso. Né? E alimentos que estimulem, né, o sistema imunológico sempre. Né? Então, a gente tem desde os alimentos aí ricos aí, também em antioxidantes que ajudam, a alimentos como cogumelos. Cogumelos são de uma proteção imunológica, assim, fenomenal. Quando eu estava em Minas, trabalhava com que as pessoas falam assim, nossa, esse ano consumi, não gripei, não tive infecção, só se sente realmente muito melhor com o sistema imunológico fortalecido. Né? Então, abusem bastante aí de cogumelos que vocês tiverem disponíveis. Que o shimeji é um dos estimuladores, como o agaricus blazei, que era o cogumelo do sol que eu trabalhava na época, são muito importantes nessa prevenção, principalmente em vias aéreas também, que são tão importantes aí no ofício do campo. Né? Essas são as estratégias que a gente utiliza mais. E, peraí, deixa eu só fechar aqui. Eu me perco aqui com 2 lugares. Então, e é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem falando com a gente, né, sobre essas questões aí relacionadas à alimentação de uma forma geral. Eu quero continuar trabalhando aí nessa direção de trazer aspectos relevantes, chamar a atenção do artista para a alimentação dele, tanto na performance física, quanto no cuidado da voz, quanto nas questões que são necessárias para a saúde de uma forma geral e que ajudam. Então, a gente vai falar também de superalimentos aí com memória, com o pessoal direcionado à atuação. A gente vai poder discutir esses assuntos também. Está travando muito o meu aqui. Conseguindo manter. Mas é isso. Aqui. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí para estar junto. Né? Muito obrigado pela simpatia e disponibilidade de vocês aí, de falar. E eu vou pedir agora para vocês cantarem um pouquinho para a gente ir finalizando. Vai, Breno. Nara, Sua vez. sua vez, Breno. Será que sai aqui, hein?
Será que sai um pouquinho? Vamos ver essa voz aí. Vou ver se distanciar o microfone aqui, como é que fica. Deixa eu pegar aqui. Tá saindo aí bem o som? Tá tranquilo. Vamos ver. Tá certo aí? Deu certinho. Estamos tão longe, tão perto também. E os anjos nos dizem amém. Fiquei trabalhando até tarde, mas não vou dormir sem dizer que eu juro. Te juro amor eterno. Eu juro. Te juro amor eterno. E... Um dia a gente chega lá. Não, você canta super bem. Pessoal, eu vou deixar depois na descrição do vídeo alguns links sobre fisiologia da voz, todos os exercícios, músculos, né, que são utilizados aí também, de outros canais, de outros locais que o pessoal também tem muito material bacana para a gente aprender. Eu queria deixar esse recado aí com vocês, para cuidar da voz, cuidar dos aportes de vitaminas e micronutrientes sempre, procurar sempre um profissional, né, que consiga atender a individualidade de vocês, né, e ajudar nessas dicas, porque a gente come todo dia, a gente deixa de mastigar todo dia. Daqui a pouco, dona Naira, a gente vai ter uma série de ensaios aí, a pressão vai vir, você vai ver que qualquer coisinha que fizer a diferença ali vai ser super útil, né, no exercício aí de cantar, né, então... Eu já estou sentindo, na verdade, viu? As consequências. A gente sente, não tem jeito. Quando usa com frequência, né, a gente percebe mais, não tem como. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês, dei o tchau de vocês aí, e a gente vai terminar com a Naira cantando de novo. Aê! Já dá o seu tchau, Naira, porque você já vai terminar cantando e eu já vou fechar aqui. Tchau, gente. Muito obrigada. Até uma próxima. Breno? Valeu, pessoal. Foi muito bom o bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade. Então, vamos lá. Essa é mais atual. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Eu sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. É isso aí, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.